Dívida de sangue. Sabe, meu pai, ele não era um homem digno, mas no meio da sua mediocridade ele deixou um grande ensinamento para que a gente nunca, em hipótese nenhuma, adquira uma dívida. Kim Sang-ham, ele era um coletor de dívidas. Nesse ramo existem várias maçãs podres, devedores que utilizam da sua força para não pagar a dívida. O presidente de uma casa clandestina de aposta, Ryo, pegou um valor de 100 milhões de wons. A taxa de juros seria 3%. O valor total que ele teria que pagar de volta seria de 109.272,70 milhões de wons. Ryo, ele ficou incrédulo com quão meticuloso seria o valor. Como ele sabia que para Kim a barganha não era uma opção, o mesmo tentou utilizar da força para tentar amedrontar o nosso protagonista. Mas uma coisa para coletores é que a vida deles não é extremamente fácil, como dizem. Na hora de pedir dinheiro, os devedores parecem um anjo dizendo que pagaria a qualquer custo. Mas quando chega o momento de pagar, eles sempre fazem uns showzinhos. Kim deixou bem claro para Ryo que ele não foi lá para matá-lo, porque mortos não pagam dívidas. Em seus 10 anos trabalhando como coletor de dívidas para a empresa Chung Hog, Kim, ele era o único coletor que voltava com 100% do valor emprestado de volta. Como alguém que entende a magnitude do serviço, desde cedo, ele aprendeu como lidar com os devedores. Ele não colocava sua vida em risco à toa, já que ele sabia como lidar com os devedores. No momento em que eles verem aqueles valores cheios nas suas mãos, que seria um dinheiro até que fácil para eles crescem os olhos e acham que tem uma forma muito específica de não querer pagar. Eles se humilham, fazem show e até amaldiçoam o nome do coletor. Mesmo se estivesse no inferno, Kim, ele iria lá no inferno cobrar a sua dívida. O seu pai, ele era assim, ele era um devedor. Todos os dias, nosso protagonista via o seu pai ajoelhado, implorando para os agiotas para que eles dessem mais um dia para ele, só mais um dia. Depois de muita pressão, o seu pai acabou se matando, transferindo a responsabilidade da sua dívida para o seu filho. Como ele não tinha nenhum dinheiro para pagar e ainda era um jovem de 15 anos, o mesmo resolveu dizer que ele seria agora um coletor deles. Hoje seria apenas mais um dia normal. Até que Kim viu o nome de Kim Han. O nome era da sua irmã mais nova. Ela havia adquirido uma dívida de 10 milhões de wons. Com a taxa de 3%, ela teria que pagar 13 milhões de wons. Faz 10 anos que ele não via mais a sua irmã. Para o contexto, depois da morte do seu pai, a sua irmã o culpou por se aliar literalmente àquelas pessoas que colocaram a corda no pescoço do pai deles. Claro, ela não sabia que ele havia herdado a dívida, por isso que ele havia se tornado um coletor. Como aquele serviço era um serviço bem pequeno, Kim resolveu fazer por conta própria. Ao falar para sua irmã que ela estava devendo e ela teria até o fim do dia para pagar, ele viu um olhar muito estranho, que era um olhar bastante deprimente que ele olhava naquelas pessoas que toda vez ele cobrava. Mas mesmo sendo sua irmã, o prota deu até o fim da aula para que ela pagasse ele. Algo ficou na sua mente, a sua irmã ela não precisava de dinheiro emprestado. Por que ela fez isso? Por quê? No fim da aula a transferência foi concluída, mas o real valor que Kim pagou foi muito alto. A sua irmã naquela tarde de aula ela acabou se matando. E através de algumas investigações táticas, Kim ele soube que alguns alunos da sua irmã sabiam o motivo dela ter pulado. Depois de mexer alguns pauzinhos, ele foi transferido para a escola como professor substituto na turma exata que a sua irmã dava aula. E olhando para aqueles alunos, ele sabe que agora eles estão em dívida com eles. Algum deles ali sabe exatamente o motivo que fez a sua irmã se matar. E essas pessoas estão em dívida com ele. Eu sou o rei da riqueza dos 3 reinos. Naquele dia chuvoso, Lin Huan corria freneticamente pela sua vida. Infelizmente, o morador de rua quase acabou pagando pelo seu pecado. Não querendo ver o peso de uma pessoa inocente sofrendo por ele, Lin resolveu se entregar. Mesmo sabendo que não seria fácil, ele precisava aguentar o máximo possível. Ele tentou informar os seus cobradores que o dinheiro seria entregue no próximo mês para o grupo Jinfan que eles faziam parte como prometido, mas eles não quiseram ouvi-lo, ou avisando que eles teriam que ir até sua própria residência para poder ver se tinha algo de valor lá, para poder quitar um pouco da dívida. Lin, sabendo que a sua namorada Mei estava lá, uma fúria acabou subindo pelo seu corpo, o fazendo ter coragem para revidar. Porém, eles eram fortes demais para ele. Infelizmente, para ele, esse dia apenas começou. Sun Yun, que era o dono do grupo Jinfan, foi pessoalmente cobrar essa dívida a ele. Sua aparição não causou nenhum tipo de impacto para Lin. Mas quando ele olhou para o lado de Shun, sua namorada de 10 anos, Mei, estava lá, afirmando para ele que agora eles não teriam nenhum tipo mais de envolvimento e que ela pertence a Sun. Lin tentou questioná-la como ela poderia fazer isso com ele. Ele pagou a faculdade e a pós-graduação dela. Por amor, ele até acabou hipotecando a sua casa para ela concluir a sua faculdade de design. Infelizmente, ainda não acabou. A mãe de Mei, ela apoiava essa traição. Lin ele entrou nessa desgraça de dívida por causa que a sua sogra precisava urgentemente de fazer uma cirurgia no coração. E depois de ver que tudo ali era mentira, apenas uma mentira para poder arruiná-lo, para dar um aviso, seus agressores quebraram uma das suas pernas, dizendo que a cada mês de atraso eles vão quebrar outro membro. Observando o quão patético ele era, Lin Huan foi abençoado com uma imagem avisando para ele que ele recebeu
recebeu a bênção do Deus da riqueza dos 3 reinos. Mas antes ele precisava passar por um teste. Assim que o prota acordou, um morador de rua perguntou se ele estava bem. Foi então que ele, se lamentando, ele disse que só ficaria bem se ele tivesse 1 milhão para poder pagar as suas dívidas. E foi então que ele recebeu uma mensagem dizendo que 1 milhão foi depositado na sua conta. Para ver se aquilo ali realmente era real, Lin ele desejou ter 10 milhões na sua conta e 10 milhões foi depositado. Vendo que realmente era real aquilo, não era simplesmente um sonho de um maluco, Lin ele pretende usar essa bênção para poder se vingar das pessoas que humilharam ele e que usaram da sua bondade para poder crescer e ficar o mais rico possível. O investidor que pode ver o futuro. Um jornalista fez a seguinte pergunta para os transeuntes: caso você tivesse 1 milhão de wons depositado na sua conta, o que você faria? Uns diziam que era um valor muito pouco para poder dar uma entrada numa casa. Outros diziam que compraria um carro. E outros diziam que investir neles mesmos. Com a repercussão da resposta, o jornalista fez outra pergunta: e se você fosse a pessoa mais rica do mundo, o que você faria? Essa pergunta trouxe comoções, pois ali a realidade era realmente irreal para eles. A entrevistadora não ficou muito satisfeita com a resposta do público e fez essa pergunta para Kang Ji-un. Como ele era o jovem mais rico do mundo, ela perguntou para ele como é que ele conseguiu chegar nesse patamar. Foi então que ele olhou bem nos olhos da entrevistadora e disse para ela que ele teve sorte. Infelizmente, esse era apenas um sonho bom. Ao acordar para sua realidade, o protagonista viu que o sonho de luxo na verdade era uma ilusão só bonita para ele. Seu verdadeiro eu vive como ex-sargento dispensado das forças militares, morando agora com a sua mãe numa kitnet. Quando ele era uma criança, eles não tinham essa preocupação financeira, já que o seu falecido pai ele era um investidor de sucesso. Após a sua morte, Ji-un e a sua mãe tiveram que viver na vida no modo hard, pensando o que ele vai fazer nesse dia, já que ele precisa arrumar um dinheiro para poder ajudar a sua mãe. O nosso protagonista recebeu a mensagem do seu melhor amigo Taek Ji-woo, que havia o convidado para ir na sua casa. Conversa vem, conversa vai, falando como é que foi a trajetória na força militar, o que eles estavam fazendo nesse exato momento. Taek resolveu falar o real motivo dele ter convidado seu amigo naquele dia. Foi então que ele lembrou nosso protagonista que ele havia comprado bitcoins há muito tempo atrás, e ele tinha gastado mais ou menos 50 milhões de wons, que era o valor de uma conta que ele vendeu do jogo que eles jogavam. Só que quando o bitcoin estourou, Taek havia perdido a sua senha. Recentemente ele estava arrumando a sua casa, ele acabou achando a sua senha. E quando ele viu quanto de dinheiro ele tinha, aqueles 50 milhões acabou triplicando conforme os anos foi passando. E o valor adquirido agora era de 15 bilhões de wons. Como Ji-un ele tinha uma pequena parcela nesse valor, o seu amigo iria transferir para ele 1,24 bilhões para ele. Tudo que ele pede é que nosso prota espere um pouquinho, já que ele havia investido na bolsa de valores, na empresa Monte Will. Quando Ji-un ouviu esse nome, aquele pássaro apareceu para ele, dizendo que o valor dessa empresa iria cair. Como alguém bastante louco e desesperado por dinheiro, não querendo saber se o amigo iria achar ele louco ou não, o nosso prota mandou seu amigo correndo vender as ações. Por confiar muito em Ji-un, Taek vendeu. Assim que ele vendeu, o grupo de investimento acabou caindo. Taek perguntou para Ji-un como é que ele sabia disso. Como eles eram amigos há muito tempo e ambos conheciam o lado mais íntimo do outro, nosso protagonista resolveu contar como que isso começou a acontecer com ele. Há um ano atrás, quando ele estava no exército, ele foi até um acampamento de tiro de mosteiro, que ele era para ser mais um treinamento de rotina, até que aquele pássaro apareceu sobrevoando sobre ele, dizendo o KM-188 iria explodir. Graças a essa proteção divina, Ji-un foi a única pessoa que sobreviveu naquele dia. Como Taek ele era um otaku raiz e acreditava no impossível, ele acreditou naquelas palavras. E logo transferiu a parte de Ji-un, que depois de pagar os impostos do governo, ele ficou com 500 milhões de wons. Assim que realmente esse dinheiro estava palpável em sua mão, ele foi até a empresa da sua mãe para dizer para ela se demitir, já que ele iria aposentá-la. Quando ele chegou lá, ele viu algo muito triste, a sua mãe estava sendo humilhada. Uma mulher afirmava que a sua mãe havia jogado algum tipo de líquido no sapato dela de 600 mil wons, e exigiu que a sua mãe se ajoelhasse e limpasse o sapato. Depois de ver a sua mãe passando por aquilo, Ji-un ele interviu pagando pelo sapato daquela mulher e mandou ela jogar esse sapato no lixo, porque se ele visse ela usando esse sapato, ele iria acusá-la de roubo. O nosso protagonista ele vai usar essa boa sorte que ele tem para pelo menos dar uma vida confortável para sua mãe e para ele e se tornar a pessoa mais rica do mundo, quem sabe realizar o seu grande sonho e poder responder para aquela jornalista. O culto ao dinheiro. Sabe qual a única profissão no mundo que ela não perde o monopólio? É exatamente essa que você pensou, a profissão de xamã. Quem não gostaria de saber sobre o seu passado, presente e futuro? Você sabe exatamente por que os pobres continuam pobres e os ricos sempre continuam enriquecendo ainda mais? Muitos dos pobres são bem céticos, eles não acreditam que tal poder possa existir. Porém os ricos não, eles acreditam. E eles pagam muito bem pela ignorância dos pobres. Claro, essa profissão é muito boa, então existe muitos charlatões que acabam levando essa má fama da profissão. Mas deixa eu te falar, existe uma pequena parcela que realmente detém esse tal poder. Esses são pessoas que são contratadas por corporações para fazer com que a bolsa sobe. Mas um xamã ele é uma faca de dois gumes. Existem uns que são contratados para poder dar proteção na bolsa de valores e existem outros que são contratados para levar um assassinato àquela empresa, fazendo a bolsa de valores daquela empresa cair. Eu sou a segunda opção, mas antes precisamos voltar um pouquinho no tempo. Há mais ou menos 7 anos atrás, no começo,
Jin Seong vem de uma família de xamãs. Sua avó, ela foi uma grande xamã e fez muitas riquezas com seu talento. Por descuido dela, ela confiou muito na família. E a família dela acabou roubando todo o seu dinheiro, a deixando completamente na miséria. Seong foi largado pela sua mãe e pelo seu pai para viver com a sua avó. O tempo não foi justo com a sua avó, que era uma mulher batalhadeira. Aquela pessoa que já derrotou milhões de maldições, nos seus dias atuais está com Alzheimer. Ainda tem mais, além de fazer os cuidados gerais da sua avó, como alimentação, troca de fralda, pela sua família lidar com o oculto, muitas pessoas praticavam bullying com ele, dizendo que não acreditava nisso e que ele deveria ser uma pessoa totalmente amaldiçoada, já que ele vinha de um lugar onde as pessoas mexiam com o demônio. A sua vida em casa e sua vida na escola era uma completa merda. Entretanto, hoje Kim, que era um dos bulidores, foi além, levando Xion a ir numa lan house e imprimir uma foto dele, para tentar amaldiçoá-lo. Por razões de muita velhice, sua avó não ensinou para ele a profissão. Só que a internet explica tudo, não é? Levando ele a procurar na internet um ritual e tentar replicá-lo em casa, já que, como ele veio de uma família de xamã, ele teria uma chance muito grande daquele ritual funcionar. Enquanto o nosso protagonista praticava o ritual, uma mulher estava observando ele lá de fora. E essa mulher descobriu que aquele ritual, mesmo sendo um pouco desleixado, era um ritual de morte. E ela mandou o seu capanga poder dar uma investigada na pessoa que ele estava fazendo o ritual e ver se aconteceu alguma coisa sobrenatural que não seria uma coisa normal no mundo. Só que naquela mesma tarde, no horário de almoço, Kim acabou escorregando enquanto fumava um cigarro, quebrando as suas duas pernas. Depois de confirmar que o talento de Xion era muito bom, a mulher estranha resolveu contratá-lo, avisando para ele que ela gostava do seu talento e ela sabia que o seu talento foi herdado da sua avó. E fez uma oferta para ele, explicando que várias empresas contratam xamãs para construir e destruir empresas. Ela tratava com xamãs que destruíam empresas, e ela queria muito contratar ele, dizendo que se ele for bem treinado, ele pode fazer muita riqueza. O nosso protagonista no começo ficou muito intrigado em aceitar e não aceitar ao mesmo tempo, só que ele foi se lembrando que com esse dinheiro ele poderia botar sua avó num asilo decente e ele poderia também viver uma vida mais decente. Lord of Money. Cheong Sheng ficou 6 anos nas forças especiais. Quando mesmo resolveu se pedir dispensa militar para conseguir um trabalho burocrático, o nosso protagonista recebeu uma recomendação muito especial. Para muitos, esse seria uma grande oportunidade, trabalhar exclusivamente como secretário de um dos herdeiros de uma grande corporação. Para qualquer pessoa, isso seria um grande sonho, não é? No primeiro dia de Shang, ele já notou que esse trabalho seria um inferno, já que Cheong Myung, o terceiro filho do grupo Jin Jeong, Xion simplesmente falou para ele que ele deveria cortar o cabelo, e toda vez que ele tinha uma oportunidade onde tinha várias outras pessoas ao redor, ele fazia de tudo para humilhar nosso protagonista, literalmente de tudo, mostrando para todos o quão baixo ele era, diferente dele. Ele achava que todos que estavam ao seu redor mereciam ser grato a ele, por isso que ele ficava humilhando as pessoas como se não fosse absolutamente nada para ele. Com apenas 1 ano de serviço, Sheng ele resolveu pedir demissão, já que ele não aguentava mais a humilhação e a descrença toda vez que ele estava perto dessa pessoa. Só que Cheong falou para ele que ele teria que esperar um tempo, já que eles estariam treinando outra pessoa para ocupar o seu lugar. Infelizmente, essa outra pessoa nunca chegou. Todos os dias, nosso protagonista se deitava na cama e pensava: eu vou sair desse inferno, eu vou sair desse inferno. Como a sua rotina diária, no seu pensamento, hoje para ele seria o último dia. Mas antes de acabar o expediente, Cheong falou para Sheng que eles teriam que ir até um fornecedor. Como Sheng ele iria saber? E quando ele soube, já era tarde demais. Xion ele resolveu fazer uma queima de arquivo. Sheng ele não aceitou muito bem a sua morte. Morrer simplesmente por um capricho de um lixo, usando todas as suas forças que ele havia guardado, ele resolveu mandar esse maldito junto com ele pro inferno. Mesmo que toda a fibra muscular do seu corpo doesse naquele momento, a dor para ele era uma forma de mantê-lo vivo, já que ele só queria fechar os seus olhos quando ele estivesse com o pescoço de Xion na sua mão. Alguém gostou da determinação dele e resolveu dar mais uma chance para ele, retornando ele no tempo há 1 ano atrás, no dia que ele conheceu Xion. Só que essa pessoa resolveu fazer uma brincadeirinha com o nosso protagonista, o reencarnando no corpo de Xion. Quando ele ainda estava tentando absorver o que aconteceu, Xion agora no seu corpo acabou aparecendo. Depois de ambos entrar em uma breve luta corporal, o nosso protagonista agora no corpo de Xion acabou dominando ele. Xion ele era uma víbora, ele esperou exatamente o momento que uma visita acabou chegando e nosso protagonista teria que fingir ser ele para ele meter o pé. Como ele conhecia as senhas, ele aproveitou esse momento para poder ir até um banco para tentar pegar o dinheiro dele. Só que o banco ligou para o nosso protagonista porque achava que ele que era o Xion. O nosso prota falou para ele que eles teriam que arrumar um jeito de conseguir destrocar esses corpos, porque ele sentia nojo só de estar nesse corpo. Ele falou para Xion para que ele cuidasse bem do corpo dele, que ele também iria cuidar do corpo dele. Só que Xion era uma pessoa muito traiçoeira. Ele aproveitou o momento que nosso protagonista estaria distraído para poder fugir com o dinheiro. Só que um truque-sama acabou passando e atropelou ele. Infelizmente, Xion no corpo do nosso protagonista morreu na hora, levando o nosso protagonista agora a ter que ficar preso pelo resto da vida no corpo de Xion. O nosso protagonista ele não sabe, mas com a morte de Xion ele começou a adquirir um pouco das suas memórias. Infelizmente agora para ele está condenado a viver o resto da sua vida no corpo de Xion, que vive numa família extremamente traiçoeira. Só que agora ele não vai mais pagar pau pra essa família, ele vai dominar todos, até o último centavo deles.
O neto genial dos reis dos agiotas. A primeira ganância documentada historicamente pelo mundo foi a de Adão e Eva. Mesmo Deus entregando tudo para eles de mão beijada, eles ainda queriam muito mais. Eles queriam tudo. Tudo mesmo. Até nos dias de hoje, esses desejos lascivos deixam nosso coração totalmente sem palavras. Tudo porque queremos mais e mais e mais. O presidente Nan Yun-soo, o CEO da empresa DM Financeiras, apenas do nada resolveu sumir do mundo, levando toneladas de dinheiro e levando os restos dos recursos dos trabalhadores que investiram seus salários na empresa, confiando que ele daria lucro para eles futuramente. Os humildes, eles sempre acham que fazer protesto vai adiantar alguma coisa, mas infelizmente para as pessoas humildes, isso não vai adiantar porcaria nenhuma. Nesse exato momento, o presidente Na estava vendo as pessoas implorando, achando que o dinheiro irá retornar para suas contas de um barco viajando ao redor do mundo, gastando tudo que eles deixaram para ele na sua supervisão. Isso, pelo visto, até seria cômico, se não fosse trágico. Dentre os empresários lesados por ele, somente uma empresa poderia recuperar os seus próprios investimentos, e seria a companhia Taesan. O representante da Taesan, Kim In-wook, avisou para o presidente Nan. Ele não foi lá para prendê-lo e levá-lo de volta para a Coreia. A única coisa que ele queria é recuperar os ativos da empresa Taesan. O valor emprestado para Nan na época foi de 150 bilhões de wons. Na data prevista, se ele devolvesse o empréstimo, seria de 320 bilhões. A cada dia que ele atrasasse, era 20 bilhões a mais que ele teria que pagar no empréstimo. Como ele atrasou muito para pagar, a dívida dele acumulada com a empresa Taesan era de 470 bilhões de wons. Convertido para o dólar, seria de 350 milhões de dólares. Uma pessoa que acabou passando a perna em várias outras pessoas, ela não liberaria a carteira muito fácil. Por isso, Moon-hyuk resolveu colocar Nan para dar uma nadada com os peixes. Mesmo lutando entre a vida e a morte, ele não queria liberar o escorpião do bolso. Ele sabia que a Taesan precisaria que ele ativasse pessoalmente para poder liberar esse dinheiro, senão eles perderiam tudo. Nosso protagonista avisou para Nan que realmente a Taesan ama dinheiro, mas eles odeiam as pessoas que tentam passar eles para trás. Vendo que realmente o que ele falava era muito sério, que ele poderia morrer, Nan resolveu pagar tudo, com todos os juros que foi cobrado. Nosso protagonista, Moon-hyuk, ele era neto do agiota mais temido da Coreia. O seu avô, Seon Tae-san, controlava tudo, de presidentes a promotores. No seu falecimento, ele acabou deixando tudo para seus filhos. Mesmo o Moon-hyuk sendo seu único neto, filho da sua única filha, o seu avô acabou deixando absolutamente nada para ele, e deixou tudo para os seus tios e até para o seu primo, que era um inútil. Ele aguentou absolutamente 30 anos para no fim não levar absolutamente nada. Depois de muito trabalho duro, nesses 30 anos trabalhando na empresa Taesan, a única pessoa que ele realmente sentia que amou ele de uma vez foi a sua falecida avó. E hoje era o dia que ele estaria indo prestar os seus respeitos para ela no seu túmulo. Só que ele acabou recebendo uma ligação dizendo que ele precisaria terminar um serviço que o primo dele não conseguiu terminar. Ele não iria se a ordem não tivesse vindo de cima. As poucas pessoas poderiam mandar ele fazer esse serviço. Infelizmente a ordem veio de cima. O serviço já estava 90% pronto, era só ir lá e terminar. Só que infelizmente para ele esse seria o último dia dele, já que eles queriam fazer uma queima de arquivo. Ele sabe que poucas pessoas naquela empresa teriam condições para mandar matar ele, então a ordem veio muito de cima. Poderia ser seu primo ou um dos seus tios que mandou matar ele. Depois de 30 anos servindo nessa empresa como cão, ele acabou sendo morto. E ele jurou que se ele tivesse uma outra oportunidade ele faria totalmente diferente, ele iria engolir todos eles. E sem aviso prévio, Kim Moon-hyuk recebeu uma nova chance, retornando 30 anos no passado. Nessa época ele era um valentão, e ele se lembra que nesse dia específico ele estava enfrentando outra escola, e depois que eles venceram essa luta, foram comemorar em outro lugar, e por causa disso ele não chegou a tempo de ver a sua avó falecendo. O médico na época até avisou para ele que se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, talvez a sua avó estaria viva. E sem pensar 3 vezes, ele foi correndo até sua avó. A mesma estava viva ainda. Moon-hyuk sabe que é questão de tempo até ela ter um infarto dela. Por isso ele não poderia deixá-la sozinha naquele momento. Não dessa vez. E como na sua vida anterior, no mesmo horário, a sua avó acabou apresentando um PCR. Mas agora ele estava lá e conseguiu ajudá-la. O tratamento que a sua avó precisava fazer era muito caro. E só existe uma pessoa naquele mundo ali que poderia emprestar esse dinheiro para ele, que era o seu avô. Moon-hyuk, ele foi um servo da família Taesan. E ele sabe como tudo funciona lá. E dessa vez ele não vai ser mais um cachorro. Ele vai passar por cima de tudo, sorrindo e tramando nas costas deles.